Abram suas Bíblias na carta de Paulo a segundo Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios. Exatamente no capítulo 1. E nós iremos compartilhar os primeiros 4 versículos. 2 Coríntios 1, dos versículos 1 ao 4. Amém? Glória a Deus. Podemos começar. O texto começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Diga amém. E esse é um texto que inicia a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Eu estou desejando compartilhar com vocês nesse texto, trazendo o tema: o que é uma vida cristã bem-sucedida. E é evidente que o texto ele não esgota essa temática, mas o texto ele dá um norte a respeito do testemunho do apóstolo Paulo, do como devemos ter uma vida bem-sucedida, como um cristão pode viver de forma bem-sucedida na terra. E esses 4 versículos vai trazer na tematização dessa noite o que podemos entender do que viver bem. Amados, nos dias atuais, a igreja, ela tem sido alvo de um evangelho assaltado, distorcido. É um evangelho onde tem sido distorcido por artifícios, mentiras, heresias, palavras contrárias à sua realidade. É um evangelho que está mostrando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo sendo usado de formas duvidosas, de intenções duvidosas. E isso tem trazido um evangelho de credibilidades, de pouca credibilidade e de um raio de ação geométrica. Paulo vem, através dessa palavra, no seu tempo também, trazer um testemunho a respeito da sua vida e do que é de fato estar vivendo de uma forma correta, bem-sucedida diante de Deus. Mas apesar de todos os acontecimentos que estão acontecendo, eu quero afirmar que o Evangelho ele tem o poder de consolar, ele tem o poder de ensinar aos homens. Ao mesmo tempo, o Evangelho nos faz lembrar que a responsabilidade dele foi entregue em nossas mãos. Pessoas como nós, pessoas comuns, na verdade vasos de barro, moldados para serem vasos de honra de Deus. Somos embaixadores desse reino dos céus, a levar a mensagem da salvação a perdidos. Então, por mais que o Evangelho esteja sofrendo as suas distorções,
por sutis palavras maliciosas. Ele foi entregue a homens simples, comuns, como vasos de barro, para serem honrados, vasos de honra de Deus. A mim e a você temos a responsabilidade de começar a mostrar como é que é ter uma vida cristã bem-sucedida, a partir do entendimento de que somos esses embaixadores de Deus na terra. E de fato há uma pergunta: o que é o que é ter uma vida cristã bem-sucedida? É certamente aquela vida cristã que dá resultados, é aquela vida cristã que frutifica. É a vida cristã que obedece à comissão de Cristo quando Ele nos deu para que os nossos frutos sejam visíveis, que eles apareçam, não furtos para serem escondidos. Paulo aqui começa nesse texto nos ensinando que triunfar é se deixar primeiramente ser conduzido por Deus. E não há como fazer isso sem viver nos moldes do que Cristo ensinou. Jesus deve ser, na verdade, o nosso modelo, deve ser a nossa inspiração, a primeira e a última palavra em todas as nossas ações. Pergunte-se, sempre faça essa pergunta: como Jesus faria se estivesse aqui? Ele faria dessa forma ou daquela forma? Por isso, um cristão bem-sucedido, ele começa definitivamente a não dizer e não fazer da sua vida uma vida de qualquer forma. E é evidente que é uma vida sem lutas. Sim, haverá lutas. Você não pode dizer que não vai ter desafios. Você não pode dizer que não haverá problemas. Essa é uma carta onde Paulo, na verdade, escreve mais a respeito do seu testemunho, um grande testemunho, a sua biografia. Aqui nós vamos ver lutas difíceis, renhidas, aflições, agonias. E é exatamente nessa carta à igreja de Corinto que Paulo abre as cortinas da sua alma e ele mostra dores bem profundas, suas tensões mais íntimas e suas experiências mais arrebatadoras. E é evidente que mesmo diante de tudo que eu e você possa estar vivenciando, quando vinha para a igreja hoje, eu dizia: Senhor, quando vamos voltar à nossa normalidade, à nossa rotina? Quando vamos ter a nossa vida de volta? Porque estamos, irmãos, vivendo uma vida cativa. Estamos resguardados para exatamente não fazer com que as coisas piorem. Mas não gostaríamos de estar vivendo esse momento. Esse texto e essa palavra inteira de Corinto, ela traz uma lista de situações que Paulo está vivendo. Ele não estava vivendo o Covid, mas ele estava vivendo uma série de outras questões. Ele demonstra 3 listas de problemas. Ele apresenta a sua vida com 3 listas de problemas. Ele revela, amados, uma lista que traz o sofrimento por causa da glória de Deus. E é evidente que quando a glória de Deus tem que ser manifesta, algumas lutas têm que ser travadas, principalmente elas no campo da emoção, principalmente ela no campo das ideias, onde lutamos muito com as nossas paixões para deixar Deus tirar de nós aquelas amarras que nós tanto desejamos carregá-la, mas que se tornam fardos, pesos em nossa vida. Paulo mostra que uma luta aconteceu também por ele se achar ser culpado de muitas coisas, por pregar o evangelho. E às vezes somos assim, criticados por desejar viver a vontade de Deus em plenitude. Mas Paulo escreve
que a terceira lista é para dizer a todos que aquele que segue a Cristo, ele sempre vai ver em nós, desejar ver em nós, querer ver em nós que sejamos um servo bom e fiel. Portanto, eu quero trazer testemunhos desses 4 versículos que a gente acabou de ler. Ainda no primeiro versículo, quando ele diz: apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo, à igreja que está em Coríntios e a todos os santos que estão em Acaia. A primeira coisa é que Paulo, ele se identifica como apóstolo de Cristo Jesus. Há um primeiro testemunho que eu quero que você registre. Paulo, ele se apresenta como representante de Cristo. Se desejamos viver uma vida cristã bem-sucedida, devemos primeiramente resolver a quem servimos. Devemos estar identificados, sem temor e sem vergonha, sem medo, sem nenhuma frustração, ser identificado como um representante de Cristo. E esta aqui é uma pergunta para mim e para você: somos identificados pelos homens? As pessoas nos olham, elas nos veem como uma pessoa de Cristo, um embaixador dele na terra, ou ela nos vê simplesmente como uma pessoa que está registrado como crente, vinculado a uma congregação, pertencendo a um corpo de uma igreja local, mas na verdade o atributo de embaixador, o perfume de Deus, a face do Senhor, o seu olhar sobre nós não reflete para os homens. Então, podemos nos identificar primeiramente como representantes de Cristo, e esse é o primeiro ponto. Ele quer nos ensinar, através do seu grande testemunho, que uma vida bem-sucedida começa para aqueles que se apresentam como representante de Cristo. Embora Paulo, chamado fora do tempo, e eu digo isso porque dos 12 apóstolos de Jesus, quando Judas morre, um outro apóstolo é levantado e não ele. E ele é levantado como apóstolo fora do tempo, fora desse contexto da preparação do ministério de Jesus. E ele é levantado muito depois, e quando Jesus já não estava mais entre os homens. Ele viu, amados, Jesus na sua forma gloriosa, ressurreta, e ele foi quem selou o seu apostolado com milagres e também com prodígios. Paulo, embora chamasse a si mesmo de o maior dos pecadores e o menor de todos os santos e o menor de todos os apóstolos, eu quero te dizer que Paulo foi o maior evangelista da igreja, o maior pastor de toda a igreja, o maior missionário de toda a igreja, o maior plantador de igreja e o maior teólogo do Novo Testamento. Essas são as realidades desse homem. Ele diz, na parte A, Paulo, mensageiro de Cristo Jesus. Ele se identifica. Há um primeiro ponto: precisamos nessa noite armar uma estrutura, alicerçarmos de entender que a primeira coisa para uma vida cristã bem-sucedida é sabermos a quem estamos servindo. Se identifique nessa noite em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga: eu sou um representante de Cristo na terra. Olhe os seus atributos de representante de Cristo na terra. Se você não se ver assim, anote os seus atributos. O ID de Jesus. Os frutos que estão escritos no capítulo 5 do livro de Gálatas. O sermão do monte, a dependência da oração a Deus. Revise esses atributos e se identifique como discípulo, representante, embaixador de Cristo. Há um segundo ponto ainda, olhando no primeiro versículo.
Como a gente às vezes olha a saudação de forma tão rápida e deixa de perceber algumas questões. O segundo ponto é que ele mostra convicção do seu chamado. Ele não se apresenta apenas como representante, mas ele apresenta a convicção do seu chamado. Um segundo aspecto a ser levado em consideração é que Paulo demonstra convicção do seu chamado quando ele diz simplesmente pela vontade de Deus. Temos uma vida cristã bem-sucedida. Somos embaixadores do Senhor na terra. E temos a convicção de fato que somos esses embaixadores da terra, estamos indo, nos próprios enviando, ou Deus está nos chamando? Ele diz, pela vontade de Deus. Havia aqui uma descrição detalhada de que o seu chamado tinha convicção na vontade de Deus, não em sua própria vontade. Você quer ter uma vida cristã bem-sucedida? Entenda nessa noite, é que você precisa ter convicção do seu chamado, pela vontade de Deus. E ele dizia ao irmão Timóteo, Paulo não havia simplesmente trazido o apostolado sobre si mesmo. Ele não estava, amados, desempenhando um apostolado por indicação de alguém, por um anúncio, por uma proposta, mas era um apóstolo exatamente por chamado. Qual o seu chamado? Você lembra de quando Deus te chamou? Qual o motivo do teu servir? Qual o teu dom relevante de servir a Ele? E o que é que você tem feito para isso tornar-se realidade? Se tens essa convicção, muitos de nós estão vivendo de forma isolada, egoísta. Estamos vivendo para nós mesmos. Estamos vivendo se enchendo de palavra, de bebendo cada vez mais, exercitando nada nela. Estamos obesos de mensagem, mas estamos raquíticos de testemunho. Seu chamado, amados, precisa ter a convicção de que ele veio do céu. Sua vocação, ela tem origem exatamente na própria palavra e vontade de Deus sobre sua vida. Se isso é uma realidade, viva intensamente, como se hoje fosse o último dia da sua vida. Não espera para amanhã. Eu gostaria muito de voltar à igreja e fazer isso ou aquilo. Faça já, agora, é nesse momento. Olhando ainda para esse versículo, ele não só entende e se identifica, ele compreende a sua verdadeira vocação, ele diz que é Deus quem o chama, mas ele se reporta a esse chamado à igreja, ele dirige a sua palavra à igreja. Paulo está se identificando, compreendendo o seu ministério e falando com a sua comunidade. Você pode ter um chamado para fazer coisas muito maiores do que os grandes homens já fizeram. Mas é evidente que isso começa em algum lugar. Onde está a sua comunidade? Por que a sua comunidade não sente o desejo? Por que a sua comunidade não sente o desejo que você tem tanto de fazer e não se faz por ela? Por que a primeira igreja, que é a sua casa, ela não recebe esse relevante dom destacado de Deus, atribuído e chamado, dado a você no seu testemunho doméstico, lá no seu trabalho? Às vezes a gente tem a dimensão de que pode fazer a coisa bem maior, mas na verdade a gente precisa entender que tudo começa nas pequenas coisas. Paulo está compartilhando o seu testemunho, não como um show para fazer da igreja o palco, mas ele fala diretamente ao coração da igreja para que o seu testemunho ele seja relevante, vívido, ele seja verdadeiro, íntegro. Entretanto, a igreja de Deus, que está em Corinto,
e a todos os irmãos que estão em Acaia. Amados, a igreja não tem um dono absoluto. O pastor não é o dono da igreja. A igreja, ela pertence a Deus. Ela não pertence nem à nossa denominação. Ela pertence a Deus. Ela é de Deus. Colin Krieger disse que, com frequência, Paulo considera a igreja possessões de Deus. A igreja é propriedade do Senhor. Você é propriedade de Deus. Aleluia. Isso nos faz lembrar que as igrejas não são propriamente meras associações de indivíduos que pensam da mesma maneira, dotados de atributos religiosos, comunidades pertencentes a Deus, com quem gozam de um relacionamento especial. Não é isso. A igreja é um corpo vivo. E ela não é somente a associação de indivíduos, mas ela também era a associação de indivíduos. Ela é a agência de Deus na terra. Portanto, eu não compreendo, porque ainda nesse mesmo livro, ele diz que muitos têm o hábito de se apartar de suas congregações. Muitos estão cheios de si mesmo, de razões e de verdades, de vãs filosofias que saíram da boca de apóstolos do diabo. Há muitos profetas que estão falando em nome de Deus, mas longe de Deus. Simon Kistemaker, ele diz acertadamente que o conceito de igreja significa o ajuntamento do povo de Deus para a adoração. Precisamos estar ajuntados para a adoração, o louvor e a comunhão. Não pode existir um crente de uma igreja só. Não queira viver o evangelho dentro de casa sozinho, sem ninguém. Não pode existir igreja de um crente. É mais de mais de dois reunidos em seu nome. A igreja, ela é interdependente. Ela não se desenvolve em si mesmo, ela se desenvolve no outro. É no outro que você aprende a ser mais cristão. Por isso que acertadamente tinha aquela música que eu sempre cito ela: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Onde há pessoas lavadas, onde há pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, adoração ao Deus vivo, ali está a igreja de Deus. A igreja, amados, é o corpo. Paulo não está se dirigindo de uma forma qualquer, mas ele está falando com a igreja. Ele está falando não somente com o povo de Corinto e toda a Caia. Essa palavra está falando comigo e com você essa noite. Ela nos está chamando para sermos igreja. Portanto, entretanto, se desejamos viver uma vida cristã bem-sucedida, precisamos saber que somos representantes dele, entender o nosso chamado e viver em comunidade de adoração, de louvor e de comunhão. Traduzindo, igreja. Precisamos estar juntos como igreja. Cada um é uma parte, onde ninguém deva desejar ser a cabeça, porque Jesus é a cabeça. Há um quarto ponto ainda, agora saindo do versículo 1 e indo para o versículo 2. Versículo 2. Eu vou ler novamente: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Portanto, eles rogam bênçãos mais excelentes sobre a igreja. Então, a evidência de alguém que tem uma vida cristã bem-sucedida, ela compreende que ela tem rogos e intercessões, e é o que vamos fazer logo mais. Ele deseja toda a excelência da graça de Deus, dos favores que Ele nos concede, favores imerecidos. Graça a vós outros e paz
da parte de Deus e do nosso Pai e do Senhor Jesus, graças que venham do Pai e do Filho sobre sua vida. Hoje, nessa noite, você pode tomar posse das graças e das bênçãos de Deus sobre sua vida, sobre sua família nessa noite. Pense que nada vai ter alcance sobre você, enfermidade alguma vai te atingir. O Senhor está na tua vida, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Quando ele diz graça e a paz, ele não diz graça ou a paz. Ele diz graça e a paz, as duas coisas estão ligadas. Portanto, entretanto, graça e paz era a típica saudação apostólica dada aos crentes. Essas duas bênçãos sintetizam exatamente a essência da salvação, a graça de um favor imerecido, a graça da salvação, que agora a sua vida vai ter paz, apesar das tribulações. A graça é a causa da salvação e a paz é o resultado dela. A graça é a causa da salvação. O resultado dela na sua vida é paz. Você tenha paz hoje, em nome de Jesus, apesar de dias trancados dentro da sua própria casa. Graça e paz inclui todas as coisas boas que podem vir a acontecer a um pobre pecador. William MacDonald disse: tanto a graça quanto a paz têm sua origem em Deus. Porque a paz dos homens, ela é volátil, é uma paz momentânea. Logo em seguida, ela vem recheada de mentiras, traições, de concupiscências e cobiças. Mas a paz de Deus não. Ela excede todo o entendimento. Ela traz plenitude para a nossa vida. Ela traz descanso, mesmo diante de vendavais. Não há graça sem a paz, e não há paz sem a graça. Não há graça e nem paz fora do Pai e do Filho. Olhando para o versículo 3, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. E ele fala que em tudo Deus deve ser exaltado, porque quem Ele é. E há uma pergunta: quem Deus é na sua vida? Qual é a importância desse Deus? E por último, qual a importância e o que você tem feito para exaltar esse Deus? Então, uma quinta coisa, aquele que quer viver uma vida bem-sucedida, um cristão que tem uma vida bem-sucedida, Deus deve ser exaltado na sua vida, porque em quem Ele é para você. Deus deve ser exaltado. Como Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ser exaltado, bendito, glorificado. Porque Ele é Pai de misericórdias. Ele é a fonte geradora da misericórdia. Ele é a fonte geradora de consolação. Encontramos essa palavra bendita em outros textos, como a gente olhando aqui em Pedro, no capítulo 1, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, quando ele diz: Pedro louva a Deus pelas suas bênçãos do futuro e por uma viva esperança. Ou seja, glórias futuras. Efésios 1:4. Paulo louva a Deus por aquilo que o Senhor fez no passado.
tudo quanto nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, em Éfeso, Paulo glorifica a Deus por todas as coisas que ele já fez por você, e Pedro glorifica a Deus por as coisas que ele ainda vai fazer. Contudo, em 1 Coríntios também, no capítulo 1, versículo 3, Paulo louva a Deus pelas bênçãos do presente, por aquilo que Deus estava fazendo naquele instante e naquele lugar, e naquilo que ele está fazendo por você agora. Diga amém. Você quer ter uma vida bem-sucedida como cristão? Deus tem que ser exaltado na sua vida. Em nome de Jesus. Olhando para o versículo 4. É Ele que nos consola em toda tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Aqui tem 2 pontos. Esse versículo 4. O primeiro deles é que ele diz, é que ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação em nós mesmos recebemos de Deus. Aqui tem um ponto. 6º ponto. Deus deve ser exaltado pelo que ele fez por nós. Então, no versículo 3, ele é exaltado pelo que ele é para nós. E no versículo é pelo que ele fez por nós. E é ele quem nos conforta. É ele que nos faz dormir quando temos a esperança nele. Eu quero te dizer, meu irmão, nessa noite, que hoje caia por terra toda a dúvida que o seu coração tiver, toda a dúvida que a sua mente reservar para as coisas futuras. Eu não sei o que vai acontecer. Deixa quieto. Caia por terra isso hoje. Eu tenho dúvidas se vai dar certo. Não tenha. Confie, creia. Abra mão e deixe Deus fazer. Porque Ele é quem dá conforto. Você não está vendo a saída hoje, mas se você crê assim, como está sendo dito, a palavra e esse testemunho de Paulo está dizendo para nós que Ele é quem nos conforta na tribulação. Matthew Henry diz que no mundo temos problemas, mas em Cristo nós temos a paz. No mundo você vai ter problema, mas em Cristo a paz. A palavra grega que está para falar sobre conforto, paraclesis, encorajamento, conforto, consolação, ela denota ficar exatamente do lado de uma pessoa para encorajá-la. Então essa palavra que está sendo dada para nós, de consolo, é exatamente um conforto e uma coragem, um atributo de coragem diante da tempestade, daquilo que está assolando o seu barco. Olhando para esse versículo 4, na parte final, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então, devemos exaltar a Deus pelo que Ele fez por nós. Mas a outra parte desse versículo é exatamente o último ponto, o 7º ponto dessa mensagem. Deus deve ser exaltado porque Ele faz através de nós. Agora o texto está dizendo, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Já aconteceu com você? Você está numa angústia, triste. Poucas horas antes você estava chorando. E aí chega uma pessoa numa situação bem difícil. E você está moído. Mas vem uma força de Deus dentro de você tão grande que aquele que está sofrido agora está consolando o outro, porque o conforto do Espírito Santo te dá exatamente esse impulso. Então o último ponto é que Deus deve ser exaltado pelo que Ele faz por nós, para podermos consolar
os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O consolo de Deus é realizado em nós, mas não para parar em nós, é para ir adiante. E não somos um reservatório de consolo, somos exatamente um canal de consagração divina para o consolo de Deus na vida de outros. Às vezes estamos pedindo muito para nós, porque é a natureza egoísta que ainda não caiu por terra. Estamos bem necessitados, mas esquecemos de pedir pelos outros. Para de pedir um pouco aí, pede para alguém. Para Deus fazer em alguém. Você tendo a realidade da necessidade do outro, intercede. Se alguém compartilhou com você, seu coração se comova. Não se torne indiferente vendo, está aí o camarada passando uma luta. Não vai por aí. Amados, nossas feridas nos tornam fontes de consolo, não fontes de amargura. Não faça da sua ferida hoje um motivo de agonia, de amargura. Olha para ela e olha para o que Deus tem feito em você, para que nelas você olhando, derrame consolo para outros. As nossas experiências, os nossos instrumentos de encorajamento para as outras pessoas, elas vêm de Deus. As dificuldades que Paulo passou não foram um castigo por algo que ele havia feito. Foi pelo que ele decidiu fazer por Deus. Foi por causa de uma preparação para algo que ele faria, ministrar a palavra a muitos dos necessitados. Portanto, o último ponto. Deus deve ser exaltado pelo que ele faz através de nós. Diga amém. Eu quero concluir citando 3 pontos, 3 palavras, frases fortes, que nos faz pensar a respeito desses 4 versículos. O primeiro deles, irmãos, é que você precisa entender que sofrimento, Deus transforma ele em júbilo. Sofrimento. Deus transforma sofrimento em júbilo. Diga amém em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga eu creio. Ó Senhor, essa palavra grava no meu coração. Eu creio que os meus sofrimentos o Senhor transformará em júbilo. Creia. Quer ver outra coisa? Diga. A fraqueza. A fraqueza. Deus transforma ela em força. É exatamente a fraqueza que você está sentindo. É a fraqueza que Deus transforma ela em força. Você olha para a sua fraqueza e diz, acabou, estou morto. Estou capturado pelas lutas, entregues nas circunstâncias. Diga não. A fraqueza, Deus vai transformá-la em força. A última coisa para te dizer é que a derrota de qualquer batalha, Deus vai transformá-la em triunfo. Você não foi derrotado. Você não vai ser derrotado. Em nome de Jesus. Diga amém. Você vai ver que uma pequena queda, uma luta que você não conseguiu vencer, você vai superá-la, porque Deus vai transformar aquele momento numa didática poderosa, e você vai ver o final da batalha ser vencida por Ele como um triunfo na sua vida. Você é vencedor em Cristo Jesus. Amém. Vamos fazer